Jesus? Amém. Os irmãos podem se assentar. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Uma noite abençoada como essa. Podemos sentir grandemente a presença do Senhor em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Antes de iniciar a palavra, eu queria parabenizar os pastores, a nossa pastora Lúcia, pastor Cláudio, pastor Anderson, porque hoje é o dia dos pastores, então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Daqui uns 15 dias para trás, eu e a Lona estava conversando sobre o tema que a gente ia trazer para o culto de jovens. E eu falei para a Lona que eu ia orar ao Senhor e pedir um tema para o Senhor. Só que aí o Senhor veio falando no meu coração um tema... O nome do tema que o Senhor trouxe no meu coração é Jovens na Contramão do Mundo. Glória a Deus. E eu fui perguntar ao Senhor o porquê desse tema. E o Senhor me fez lembrar de um monte de pessoas, de jovens que dentro da Bíblia, que negaram a sua vida, negaram o seu eu para servir ao Senhor. Então nessa noite eu vou estar dando uma passeada pela Bíblia. Prometo ser breve também, porque ainda a gente tem uma apresentação em homenagem aos pastores. Abra suas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo 2 e o versículo 13. 1 João, capítulo 2 e versículo 13, que diz assim: Pais, eu escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Glória a Deus. Se você está aqui, é porque você é forte e você já venceu o maligno. Porque muitos poderiam estar aqui hoje, muitos do nosso grupo de jovens poderiam estar aqui hoje, mas faltaram. Mas você que é forte, Deus te trouxe até aqui. Então já é um motivo para você glorificar o Senhor e adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos passear aqui pela Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 39. Eu vou lendo para não tomar muito tempo, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. Então o pôs por mordomo da sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Aqui no versículo 7 vai dizer: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do Senhor pôs seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do Senhor: Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com a mulher e estar com ela. E sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Glória a Deus. Eu acho que todo mundo conhece a passagem de José. José era filho de Jacó,
A Bíblia fala que José, ele desde pequeno ele era perseguido pelos seus irmãos. A Bíblia fala que José, ele era um dos filhos mais queridos de Jacó. Os irmãos não reparam que eu estou com a rinite atacada um pouco. Eu estou um pouco com o nariz escorrendo. E a Bíblia fala que José, ele era um dos filhos mais queridos de Jacó. E a Bíblia fala que José por ciúme, os irmãos de José por ciúme acabam vendendo José. E a Bíblia fala que José vai parar no Egito, na mão de Potifar. Glória a Deus. E a gente vê que José, ele mesmo sendo jovem, a Bíblia fala, alguns estudiosos falam que José ele tinha pela idade de 17 anos, mais ou menos, quando ele foi vendido. A Bíblia fala que José, ele era tentado constantemente pela mulher de Potifar. E ele fugiu do pecado, ele fugiu do erro, ele fugiu da enganação. Glória a Deus. E é esse jovem que eu e você devemos ser. Nós devemos ser jovens na contramão do mundo. Nós devemos negar o desejo da carne. Nós devemos negar o desejo do nosso eu. E eu fico imaginando que depois que José fugiu, a mulher de Potifar ficou com a veste dele e acabou ocupando José. E a Bíblia fala que José ele foi preso. Glória a Deus. E José ele acaba ficando preso lá naquela prisão. E eu fico imaginando uma das orações de José. Eu fico imaginando José louvando e adorando ao Senhor. Eu fico imaginando José louvando ao Senhor assim: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Eu fico imaginando José naquela prisão, ele adorando ao Senhor, não murmurando pela situação que ele estava passando, não murmurando porque ele foi acusado injustamente. Porque a Bíblia aqui fala que ele fugiu do pecado. Ele fugiu das mãos da mulher de Faraó. Ele negou o seu próprio desejo. Ele negou sua própria vontade e fugiu para fazer o certo. Quantos de nós, às vezes, vem o desejo, vem o pecado, bate a nossa porta todo dia, nos chama e nós caímos. E nós diariamente ficamos com o nosso pecado rotineiro, pedindo perdão ao Senhor todos os dias pelo mesmo pecado. E José, mesmo sendo jovem, mesmo estando lá sozinho, sem o apoio de um pastor, sem o apoio de um pai, sem o ensinamento de um obreiro, ele preferiu a presença do Senhor. Glória a Deus. E é isso que eu e você precisamos. É preferir a presença do Senhor. É escolher a presença do Senhor. Porque nós não devemos trocar o momento de prazer nesse mundo pela vida vindoura. Não vale a pena nós trocarmos o momento aqui de gozo celeste, de gozo terrestre, pela presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer também, aleluia, lá no livro de Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1 vai dizer: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E Samuel correu a Eli e disse: eis-me aqui, porventura tu me chamaste? Mas ele disse: não, te chamei eu, torna e deita-te. E foi e se deitou. Lá no versículo 10 vai dizer: então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Samuel foi resposta da oração de mãe dele. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Samuel também foi entregado logo cedo, quando ele era criança, por volta de uns 3 a 6 anos, ele foi entregado para ficar aos cuidados do sacerdote. Ele foi entregado para servir a Deus. E Samuel não hesitou. E aqui os historiadores vão dizer
que quando o Senhor chamou Samuel, Samuel ele tinha por volta de uns 12 anos. Glória a Deus. E ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. O que falta muito nessa juventude é ouvir a voz do Senhor. O que falta muito nessa juventude é ouvir o ensinamento do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que nos aprai, fazer aquilo que é do nosso bem-querer, e esquecemos de ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala: não vai, e você vai. O Senhor fala: não faça, e você faz. Glória a Deus. Eu fico imaginando Samuel ali de joelho antes da luz do templo ali se apagar, e ele dizendo ao Senhor: fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atento ao teu mandar. Glória a Deus, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. Às vezes a gente nem precisa de profeta. Deus envia profeta para falar com a gente. Basta só você abrir a palavra que o Senhor vai falar. Glória a Deus, a palavra, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é a boca viva. Glória a Deus, o Senhor, aleluia, Ele não calou a sua voz, não. O Senhor é o mesmo Deus de ontem e de hoje. Se você não está ouvindo a voz do Senhor, é porque você está com o coração endurecido. Glória a Deus. Então que nós possamos ouvir a voz do Senhor, assim como Samuel. E a gente vê que depois que Samuel começa a ouvir a voz do Senhor, Samuel é usado tão grande na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Passeando aqui pela Bíblia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos durou o reinado em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar para a esquerda nem para a direita. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a face do Deus de Davi, seu pai. No 10º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição, e derrubou perante ele os altares de Balaim. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, as imagens de esculturas e de fundição quebrou, reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Glória a Deus. Essa passagem, a gente já conhece a história de Josias. A Bíblia fala que Josias ele viveu numa época onde a maioria dos reis daquela época eram os reis corruptos. Eram os reis que estavam totalmente desviados do caminho do Senhor. A época do rei Acabe e da rainha Jezabel. Glória a Deus. E o Josias, a Bíblia vai dizer que Josias aqui, a gente acabou de ler, que ele era um servo do Senhor, que ele não se desviava nem para a esquerda e nem para a direita. E aqui a gente consegue observar que Josias, ele também era jovem. Aleluia. Ele também era jovem, tinha uma vida inteira para desfrutar do mundão, tinha uma vida inteira para viver os prazeres terrestres, mas não, ele preferiu estar na presença do Senhor. Eu fico imaginando quantos outros reis vieram para ele e falaram: ô Josias, larga isso. E ele dizia assim para os reis: eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Aleluia. Eu vou guardar a minha fé para não perder minha coroa. Eu preciso andar em santidade para ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Josias, ele preferiu andar na presença do Senhor. E a gente vê o tamanho da mudança que ele fez no reinado dele, ele sendo tão jovem. Uma coisa que a gente poderia esperar de uma pessoa mais velha, ele fez. A Bíblia aqui a gente vai ver que ele restaurou, fez o reparo no templo do Senhor, ele destruiu os altares, aboliu a adoração a deuses estranhos. Glória a Deus, ele serviu ao Senhor de todo o coração. Amém? Que nós possamos servir a Deus, aleluia, não olhar para a nossa idade. A Bíblia fala que, a Bíblia menciona que vários jovens que
que entregaram a vida ao Senhor, mesmo sendo jovens, eles preferiram servir ao Senhor, preferiram a presença de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia também no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Deus. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, a uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Amém. Vamos pulando aqui para o versículo 8, vai dizer: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a poção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa cidade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misaías e Arias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. Glória a Deus. Aqui essa passagem vai contar a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram levados cativos da terra de Jerusalém até Babilônia. E a Bíblia fala que quando eles chegam lá, o rei ele começa a servir manjares a eles. A Bíblia fala que eles negaram os manjares do rei. Glória a Deus. E quantas vezes vem o mundo oferecer manjares, vem oferecer coisas do mundo para nós, nós devemos negar. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Glória a Deus, aleluia. E aqui no capítulo 3 do mesmo livro, a Bíblia vai dizer da passagem lá que o rei ele faz uma estátua e pede para que todos se prostrem. E a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram à imagem. Eles preferiram ficar de pé diante do nosso Deus do que se prostrarem à imagem de outro Deus estranho. Eu fico imaginando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego cantando assim para o rei: Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo és o meu coração, eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus, eles preferiram ser fiel mesmo diante da morte. E a Bíblia fala que quando eles entraram na fornalha de fogo ardente, tinha um quarto homem com eles. Esse quarto homem era Jesus de Nazaré, que estava passando por ele pelo fogo. A Bíblia fala no livro de Isaías que quando nós passarmos pelo fogo, a chama não arderá em ti. Que quando nós passarmos pelas águas, as águas não nos afogarão. Então que nós possamos crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, para terminar, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versículo 55, que diz assim: Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Mas eles gritaram com grande voz, taparam os meus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então expulsaram-no da cidade e apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Glória a Deus. Aqui é o primeiro mártir da Bíblia. E eu fui pesquisar a idade de Estevão quando ele morreu. A única idade que eu achei que mencionaram era que Estevão tinha 29 anos quando ele morreu. Ele era jovem. A Bíblia fala que ele estava fazendo alguns milagres. Perdão, ele estava propagando a palavra do Senhor. Ele estava fazendo menção do Evangelho do Senhor. E os fariseus ali da época se incomodaram com Estevão e mandou apedrejar. Glória a Deus. Estevão, ele morreu. Aleluia. Então que nós possamos como jovens nos colocar na prontidão, assim como o grupo de irmãs louvaram o hino Exemplo de Fé. Então que nós possamos colocar na prontidão do Senhor, porque não tem essa história de que jovem peca não, porque jovem não peca. Aqui a Bíblia mostrou que existem jovens sim que se separam para fazer a vontade de Deus. Existem jovens sim que se separam, que preferem fazer a vontade do Senhor do que fazer a vontade do mundo. Glória a Deus. Existe uma grande diferença. A Bíblia nos fala da parábola das 10 virgens. Existe uma grande diferença entre amante e noiva. Glória a Deus. Você é o que nessa noite? Se você é amante ou você é noiva? Porque amante só está com o Senhor quando tudo vai bem. Amante só está com o Senhor quando tem bonança, quando tem emprego, quando tem saúde. Amante só está com o Senhor quando tem riqueza. Agora noiva é diferente. A noiva ela está com o Senhor na alegria. A noiva ela está com o Senhor na tristeza. A noiva ela está com o Senhor na doença. A noiva ela está com o Senhor na saúde. Mas a única diferença do casamento com Jesus, com a igreja, é que não é até que a morte nos separe. É daqui para a vida vindoura. É daqui para a eternidade. Então que nós possamos entregar a nossa mocidade nas mãos do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Porque no versículo de abertura que eu li, que fala que eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e você já venceste o maligno. Amém? Glória a Deus. As palmas que adoram o nome de Jesus. Eu queria convidar o grupo de jovens, que a gente vai estar fazendo a